gente então vai falar sobre pronomes relativos, né? Esse bate-papo nosso é de pronomes relativos. Moçada, a gente vinha falando anteriormente, a gente trabalhou, né, a parte da regência sem decoreba. Existem alguns verbos típicos mesmo, mas que você já vem observando, até intuitivamente a gente já sabe, poxa, cabe aqui é tal preposição. Então a gente trabalhou e verificou o estilo de cobrança da banca. Então a banca FCC, ela cobra como, meus amigos? Ela cobra, a primeira ideia, ela cobra o complemento do verbo ou complemento do nome, né? E aí a gente percebeu lá anteriormente que ele basicamente cobra o objeto direto, o objeto indireto e o complemento nominal, beleza? Tranquilinho. Depois a gente trabalhou essa regência com os pronomes átonos, né? Quando eu vou usar o, a, os, as, lhe, lhes, isso faz uma diferença bem grande nas provas da FCC, né? E a gente agora vai trabalhar essa regência com pronomes relativos. Ora, terror. Regência com pronome relativo, o que é o tal de pronome relativo? Pessoal, o pronome relativo é aquele conectivo que vai iniciar uma oração subordinada adjetiva. E nós, na nossa aula de período composto por subordinação adjetiva, a gente trabalhou bastante esse pronome relativo. Eu posso pegar esse que e substituir por o qual, a qual. E a gente diferenciou da conjunção integrante que inicia a oração substantiva, não é? Então agora a gente vai falar a respeito desse pronome relativo e vai perceber que ele tem algumas funções sintáticas. De acordo com a função sintática, a gente sabe se vai colocar uma preposição ali ou não antes dele. Então, primeiro vamos lá. Quais são os pronomes relativos? Batendo um papinho comigo aqui, a gente tem então, via de regra, quais os pronomes relativos? A gente tem o pronome relativo que, ele serve para retomar coisa ou pessoa, a gente vai trabalhar com vários exemplos. Esse que a gente pode substituir por o qual, né? Então, pode retomar então coisa ou pessoa também, beleza? O pronome relativo quem, ele retoma só pessoa. Quando você faz a pergunta, quem é você? É uma pessoa, beleza? Então, a gente tem aí o quem, que vai retomar uma pessoa. Cujo, a gente vai explorar bastante o emprego do cujo, é uma relação de posse, tá legal? Beleza, fica entre dois substantivos e vai marcar essa posse. Onde só pode retomar lugar, e muita gente faz o uso equivocado, tá? Toma cuidado com isso. Quando vai retomar tempo. Além disso, a gente vai explorar a estrutura tantos quantos, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver, e também a estrutura do como. Como pode ser empregado como um pronome relativo, nessa ideia de modo, ele vai ser um adjunto adverbial de modo. A gente vai falar um pouquinho deles daqui a pouquinho, beleza? Vamos à frente então, observar o seguinte, olha só. Para a gente saber empregar o pronome relativo, a gente distinguiu pronome relativo de conjunção integrante lá na aula de período composto por subordinação substantiva e adjetiva, beleza? Mas, ô Terror, como é que isso cai em prova? Muitas vezes a FCC coloca uma preposição antes do pronome relativo que, quem, né? E aí você vai perceber, pera, vem cá, vai ter preposição ou não vai? Qual preposição vai ficar antes desse pronome relativo? Para isso, a gente tem que saber qual é a função sintática do que. Com isso, a gente vai colocar aqui bem facilzinho, bem didaticamente, a gente vai trabalhar os valores dos pronomes relativos, beleza? Acompanhando comigo. Verificando então a sua função sintática. A gente chama o pronome relativo de elemento de coesão. Então, essa é uma coesão referencial, isto é, ela retoma a palavra anterior, beleza? Como ele retoma, ele então substitui a palavra anterior. Então, aqui no caso, ó, eu tenho o que, quando eu leio o que, eu vou entender a palavra casa, porque retomou a palavra casa aqui, ó. Esta é a casa, é uma oração principal, beleza? E que amamos é uma oração subordinada adjetiva. Ela é restritiva porque não é precedida de vírgula. Tranquilinho? Beleza. O que você vai analisar aqui na nossa oração que amamos? Bom, é o seguinte, o verbo amar, a gente sabe que o verbo amar, quem ama, ama alguém, ama alguma coisa. Ele é um verbo transitivo direto. O sujeito de amamos, quem é que ama? O sujeito, então, é oculto, nós. Está oculto aqui, nós amamos.
Então, dentro desta nossa oração aqui, deixa eu tirar isso daqui, dentro dessa nossa oração aqui, ó, que amamos, a gente vai perceber que falta, né? Ó, se eu tenho aqui o sujeito, tenho aqui o verbo transitivo direto, falta um termo. Qual é o termo que está faltando? Se eu tenho o sujeito, tenho o verbo transitivo direto? O objeto direto. Beleza? Então veja que o que ocupa a função de objeto direto. Quando eu leio que amamos, eu vou entender o que? Amamos a casa. Concorda comigo? Veja então que a gente tem o sujeito oculto aqui, nós, a gente tem o verbo amamos, que é transitivo direto, e a casa é o nosso objeto direto. E aí você vai perceber que esse pronome relativo o que aqui, ele retoma o substantivo anterior, esse termo aqui anterior, beleza? Então ele vai ocupar a função de objeto direto. Tranquilinho? De olho aqui, né? A caricatura aí do Décio Terror. Então aí foi um trabalho aí de arte aí da nossa equipe, é o Wagner, muito bom Wagner, excelente trabalho, viu? Show de bola. Então a gente vai partir para frente e observar o seguinte, veja só que esse que, ele ocupa a função de objeto direto, né? E a gente falou que quando a gente tem que, a gente pode substituir pela expressão a qual. Por que eu coloco a qual aqui? Porque casa é um substantivo feminino e singular. Se fosse em casa, seria as quais amamos, beleza? Então, esta é a casa que amamos, esta é a casa a qual amamos. Tranquilinho? Belezinha. Quanto, então, à regência, eu poderia falar o seguinte, a palavra que poderia ser precedida da preposição de, por exemplo, ó, de que amamos? De maneira alguma, beleza? Porque nós temos o objeto direto aí, não é? Tranquilinho, vamos para cá para a direita. Esta é a casa, é uma oração principal. De que gostamos? E aí eu te pergunto, quem é sujeito de gostamos? Você vai perceber então que gostamos, nós temos aqui como sujeito oculto, nós. Nós gostamos. E aqui você vai perceber a diferença. Quem ama, ama algo, ama alguém. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Concorda comigo? Então, amamos é verbo transitivo direto, gostamos é verbo transitivo indireto. Quem gosta, gosta de alguém ou gosta de algo. Tá vendo? Neste caso, agora fica mais prático a gente observar, neste caso, você vai perceber que esse verbo é transitivo indireto. Ora, eu tenho o sujeito, tenho o verbo transitivo indireto, de que só vai poder ocupar a função de objeto indireto. Está vendo só? Beleza. Aqui eu tinha apenas o que, porque ele ocupava a função de objeto direto. Aqui eu tenho o objeto indireto, e essa preposição de aqui foi uma exigência do verbo transitivo indireto, gostamos. Beleza? Tranquilo. A gente comentou que esse que eu posso substituir por a qual, porque ele retoma a palavra casa, que é feminino e singular. Então, a gente vai poder substituir aqui, ó, esse que por a qual, já que eu tenho o de somando ao a qual vai ficar da qual, beleza? Então eu tenho essa possibilidade de reescrita aí, ó. Esta é a casa de que gostamos, esta é a casa da qual gostamos. Tá ok? Show de bola! Vamos à frente, vamos observando aqui. Outra estrutura em que nós temos o objeto indireto aqui, ó. Esta é a casa a que nos referimos. Então é importante a gente observar aqui, ó, todas as frases que eu vou colocar aqui, em todas essas orações adjetivas, eu vou deixar o sujeito oculto, para ficar mais fácil, deixar o sujeito oculto, e ele vai ser o nós, beleza? Nós fazemos alguma coisa, beleza. A gente chegou a comentar na parte anterior da aula, né, a respeito do verbo referir-se. Quem se refere a. E aí vai um detalhe. O verbo referir sem o pronome átono, isto é, assim, essa parte integrante do verbo, ele é transitivo direto. Eu referi o caso, né? Eu referi o caso, quer dizer, eu contei aquele caso. Ele pode até ser transitivo direto e indireto. Eu referi o caso ao fulano, quer dizer, eu contei o caso para o fulano. Agora, quando a gente coloca o pronome, ele é a parte integrante do verbo. Ele vai mudar o sentido neste contexto e ele também vai forçar esse verbo a reger a preposição a. Eu refiro algo e quem se refere a algo, acompanhando comigo. Então esse pronome átono aqui, ó, o nos, é a parte integrante do verbo, fazendo com que esse verbo aqui, ó, esse verbo pronominal, seja transitivo e indireto. E ele vai exigir a preposição a, beleza? Então veja bem, se é um verbo que exige
Essa preposição a significa que o aqui é o nosso objeto indireto, beleza? Nós nos referimos à casa. Então esse aqui, esse que é a palavra casa. Concorda comigo? Beleza? Então você vai perceber aqui o que? Bom, se eu tenho o que e eu posso substituir por o a qual, eu tenho a preposição a mais o a qual vai gerar o que? A qual nos referimos, já estamos trabalhando com crase aqui, ó. Tá legal? Beleza. Vamos à frente, ó. Aqui foi o verbo que exigiu preposição a. Está vendo? Ó? Foi o verbo que exigiu. Agora, a gente vai trabalhar com o substantivo que vai exigir a preposição a. Vai trabalhar agora com o complemento nominal. Esta é a casa a que fizemos referência. Então, de novo, ó, quem fez alguma coisa? O sujeito oculto, nós. Nós fizemos, verbo transitivo direto, referência é o objeto direto. Veja bem, nós fizemos algo, fizemos e pronto, algo. E referência exige a preposição a. Referência a alguma coisa. Então, esse aqui é o nosso complemento nominal. Beleza? Tranquilinho. Então, veja bem, a preposição a é uma exigência do substantivo referência. Aqui, a preposição a aqui é uma exigência do verbo pronominal nos referimos, tá ok? Cuidado com isso. Bom, da mesma forma que nós falamos aqui, se esse que eu posso substituir por a qual, aqui também esse que eu posso substituir pelo a qual. Como eu já tenho preposição a aqui juntando a qual, eu vou ter crase do mesmo jeito. A única diferença é que a preposição a aqui foi exigida pelo verbo, isso eu tenho o objeto indireto, e aqui o substantivo referência exigiu a preposição a. Então aqui eu tenho o complemento nominal e aqui eu tenho o objeto indireto. Fechado? Belezinha? Tranquilo. Cara, basicamente é isso que a gente nota que a prova cobra, tá legal? Basicamente é isso, você perceber, cara, isso aqui é um objeto indireto, tem a preposição. Eu tenho que analisar esse verbo que vem depois, que você vai notar aí que quando a gente tem uma regência com pronome relativo, quem exige preposição é quem está depois do pronome relativo, né? Então fizemos referência, olha só, a que fizemos referência. Então a gente coloca primeiro o a que para depois colocar o substantivo referência, tá ok? Então a gente tem que tomar muito cuidado e por isso que muita gente erra na linguagem coloquial, às vezes no bate-papo a gente acaba esquecendo, né? Esse pronome relativo que tem que vir com a preposição antes, e às vezes na escrita também, justamente porque quando a gente colocou lá o substantivo ou o verbo, já colocou o pronome relativo, já tinha esquecido de colocar a mesma preposição, isso acontece. Na hora da prova a gente tem que ficar ligado, beleza? Agora vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar agora com o pronome relativo na função de adjunto adverbial. E eu quero aqui especificar o adjunto adverbial de lugar, porque muita gente erra, tá legal? Seja na discursiva, tá? Seja na discursiva, seja na parte objetiva da prova. Vamos comigo, vamos lá. Bom, esta é a casa onde moramos. Então veja agora o seguinte, ó, um detalhe que eu vou pedir para você anotar aí, cara, é o seguinte, ó. O pronome relativo onde só é empregado para retomar lugar. Casa é lugar, olha só. Esta é a casa onde moramos. Quem mora, mora em algum lugar. Concorda comigo? O verbo morar, ele é um verbo intransitivo, não é? Ele dá noção estática. É morar em algum lugar, nascer em algum lugar, tá ok? Situado em algum lugar, não é? Residente em algum lugar, reside em algum lugar. Então você vai notar aí que, nesse caso, o verbo transmite, ele é intransitivo, ele transmite essa situação estática, tá ok? Em relação ao lugar. Então, a gente vai ter aqui o pronome relativo onde, que vai ocupar a função de adjunto adverbial de lugar, tá ok? Quem mora, mora em algum lugar, tá ok? Então não cabe pergunta, aonde você mora? Não é aonde você mora, onde você mora, porque é estático, beleza? Tranquilinho. Quando você tiver o onde, sempre que você tiver o onde,
você pode substituir pelo em que. Sempre, sempre, sempre. Você tem, então, o pronome relativo onde você consegue substituir pelo em que. Acompanhando comigo, olha só. Então, nesse caso aí, ó, moramos em algum lugar. Então, você nota, ó, esse que aqui, ó, é aquele que retoma a palavra casa. Tá vendo só aqui, ó? Tranquilinho, ó, retoma a palavra casa, tranquilo. Nós falamos que o verbo moramos é intransitivo e ele rege preposição em. Está aqui a preposição em, ó. Tá legal? Então eu troco onde, eu posso trocar, se eu quiser, pelo em que numa boa. Tá ok? Show de bola. Como a gente já havia falado, poxa, Terror, se eu tenho o que, eu posso substituir pelo a qual, não posso? Pode, tranquilamente. Então você pode baixar esse que aqui, ó, e colocar a qual aqui. Como eu já tenho a preposição em mais a qual, vai dar o quê? Na qual. Tá legal? Então você pode falar como? Esta é a casa onde moramos, esta é a casa em que moramos, esta é a casa na qual moramos. Eu tenho um verbo intransitivo, transmitindo essa ideia, né, estática, tá legal? Estática de lugar. Agora vamos ao movimento. Vamos pegar verbos que transmitem a noção de movimento. O verbo ir, o verbo chegar, o verbo voltar, beleza? Quem vai, vai a algum lugar, ó. Tá vendo, ó? Esta é a casa aonde vamos. Então as pessoas fazem a pergunta assim: onde você vai? Aonde você vai? Onde você chegou? Aonde você chegou? Quem chega, chega a. Quem vai, vai a. Quem retorna, retorna a. Tá ok? Quem volta, volta a. E assim por diante. Belezinha? Acompanhando comigo. Esta é a casa aonde vamos. Você está lembrado que aqui o onde a gente consegue trocar pelo em que? Porque o onde já dá noção de em que. Beleza? Essa noção estática. Tranquilo. Ora, se eu tenho aonde, eu vou trocar o onde pelo que, e você sabe que tem uma preposição a aqui, uma noção de destino, porque o verbo vamos exigiu. Quem vai, vai a. Beleza? Então você vai notar aqui que eu posso trocar o aonde, eu tenho a preposição a aqui, então eu vou substituir a preposição em, né, ó, pela preposição a, que aqui está, ó. Esta é a casa aonde vamos, esta é a casa a que vamos. Como a gente viu, o que eu posso substituir pelo a qual, então vai ficar como? Esta é a casa a qual vamos, tem crase de novo aí, ó. Tá legal? Esta é a casa aonde vamos, esta é a casa a que vamos, esta é a casa a qual vamos. Belezinha? Tranquilinho? Show de bola. Lembrando, eu tenho o verbo moramos, que é intransitivo, e eu tenho onde, em que, na qual, na função de adjunto adverbial de lugar, estático, beleza? Eu tenho o verbo vamos, também intransitivo, e ele rege preposição a, porque transmite noção de deslocamento a um destino. Quem vai, vai a algum lugar, então também tem adjunto adverbial de lugar aqui também, ó. Beleza? Tranquilinho. Então, muitas vezes, a FCC pede para trocar um pelo outro. O onde pelo em que, o na qual pelo onde, e assim por diante. O a que pelo aonde, sempre observando se realmente retoma lugar. Tá legal? Show de bola. Vamos pegar mais um aqui, ó. Esta é a casa donde viemos. Poxa, Terror, donde? Fica estranho pra caramba, mas existe, né? Se usa assim, se emprega assim o donde, mas também cabe o de onde, tá legal? E aí, nesse caso, o donde, o de onde, ele vai transmitir uma noção de origem de algum lugar. Então, esse barco procede, quer dizer, ele vem de Manaus, né? Ele veio de Manaus. Então, a gente vai ter a noção de origem, o lugar de origem, tá legal? E aí cabe sim a preposição de. Veja só, viemos, então nós temos aqui o sujeito oculto nós, viemos é um verbo intransitivo, e diferente de moramos, que rege preposição em, diferente de aonde, de vamos, que rege a preposição a, eu tenho viemos, que rege preposição de, tá legal? Esta é a casa de que viemos. Soa meio estranho, mas está certo. Fica melhor assim, ó. Esta é a casa da qual viemos. Tá legal? Então as três formas estão corretíssimas, sem problema nenhum. Vamos lá então ao próximo, que é o seguinte.
Esta é a casa por onde passamos. Quem passa, passa por algum lugar, é o meio, né, daquele itinerário. Então nós passamos por aquele lugar, tranquilo, cabe sim numa boa, tá ok? Esta é a casa por onde passamos. Veja bem, onde eu troco pelo em que? Aonde eu posso trocar pelo a que? Donde ou de onde eu posso trocar pelo de que? Tranquilo? Beleza. Teoria o por onde. Esse por onde eu posso trocar pelo por que. Separado, não pode ficar junto. Acompanhando comigo. Esta é a casa por onde passamos. Esta é a casa por que passamos. Olha só. O onde eu troco pelo que, porque eu tenho a preposição por aqui, ó. Tá vendo? Ó? Beleza, vou ficar na dúvida se esse porquê aqui, ó, de repente eu vou colocar lá, ó, esqueço e coloco esse porquê aqui, que é conjunção. Não cabe, não pode mesmo. Sabe por quê? Qual é o macete? Você vai perceber que vai ter pronome relativo precedido da preposição por, e você sabe que esse que você pode trocar pelo a qual, não pode? Beleza. Então vai ficar o quê? Por mais a qual, nós vamos gerar quem? Pela qual. Por mais a vai dar pela qual passamos. Está vendo só? Então é bem tranquilinho, né? Então um detalhe importante aqui para a gente poder fechar, ó. Essa função sintática aqui, nós temos o objeto direto. Aqui nós temos o objeto indireto. Aqui nós temos também objeto indireto. Aqui nós temos o complemento nominal. Agora a gente vai ver só adjunta adverbial de lugar, porque a gente falou que tem onde é adjunta adverbial de lugar, beleza? Cuidado com isso aí, ó. Beleza. Então aqui todos que eu marquei agora são adjuntos adverbiais de lugar. Show de bola? Bem tranquilo? Tranquilinho, então. Belezinha, então, aí vai o seguinte, Panteão, vem cá, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e tal, não tem como sujeito, não tem, tranquilo. Esta é a casa que foi demolida. Então, olha só, esse que retoma a casa foi demolida. Tranquilinho? Não pode ter preposição antes, que o que ocupa a função de sujeito. Tá legal? Beleza, vamos à frente, olha só. Aí eu quero chamar a atenção pelo seguinte, algumas pessoas erram, né, o emprego do onde, tá? Ó, muita gente erra o emprego do onde. Por quê? Nós falamos que o onde ele vai ocupar a função de adjunto adverbial de lugar. Ele retoma quem aqui nesse contexto? Ó? Isso ocorreu em 11 de setembro de 2001. Onde o terrorismo assustou o mundo. Nesse caso aqui, ó, o onde, né, ó, esse onde aqui está retomando tempo, época. Então não cabe o onde, beleza? É um vício de linguagem colocar esse onde aí. Então o ideal é o quê? Você colocar o quando, porque aí realmente ele vai retomar a noção de tempo. Isso ocorreu em 11 de setembro de 2001, quando o terrorismo chocou o mundo, beleza? Nessa época. Então o quando retomando essa época aí. Eu posso trocar também pelo em que. Tá legal? Beleza. Ah, terror, mas eu quero usar o onde mesmo. Ah, você quer usar o onde? Então você poderia colocar o seguinte, ó. Isso aconteceu nos Estados Unidos, tá, ó, vírgula, onde o terrorismo assustou o mundo. Beleza, assustou lá, naquele lugar. Nos Estados Unidos é lugar, então ele retomou aqui, ó, com onde. Tudo bem. Aí eu vou empregar o quando, em que, para retomar época, tempo que aqui está. Belezinha? Cuidado com isso. Cai muito pouco em concurso de maneira geral. Aqui eu só vou trabalhar aqui só para você saber que existe também essa situação aí desse pronome relativo, beleza? Pouquíssimo utilizado na nossa linguagem e pouquíssimo cai em prova, beleza? Então nós temos aqui também a palavra quanto. Ela pode também ser um pronome relativo. Quando tem por antecedente o pronome indefinido tanto e suas variações tantos, tantas, e também o pronome indefinido tudo. Coloquei aqui 2 exemplos. Emprestei tantos quantos foram necessários. Tá ok? Emprestei tantos, emprestei quantos, né? Ó, emprestei tantos, objeto direto aqui. Tá ok? E quantos é um pronome relativo, ele ocupa a função de sujeito dessa oração posterior aqui, ó. Quantos foram necessários, beleza? Sujeito e foram necessários, eu tenho aqui um predicado nominal, eu tenho verbo de ligação,
e o meu predicativo. Só para você saber que o pronome relativo, ele ocupa a função sintática. Tá aí, ó. Tá legal? Ele fez o quê? Ele fez tudo, objeto direto. Quanto havia falado. Ele havia falado quanto, né? Ó, aquilo que ele falou. Então, nesse caso, ele falou bastante, tudo quanto. Então, nesse caso, eu tenho uma locução verbal, ele havia falado tanto quanto, beleza? Eu tenho um sujeito aqui que é elíptico, que retoma ele. Ele havia falado, ou falado isso, tá? Ocupando aqui a função de objeto direto, tá? Ou de repente, nessa estrutura, dependendo aqui da estrutura, eu teria também um adjunto adverbial de quantidade. Mas aí eu precisaria ampliar um pouquinho mais aqui o contexto para poder dar essa noção, beleza? O que efetivamente ele falou, o quanto sendo efetivamente o que ele falou, seria o objeto direto. Ele fez tudo quanto havia falado. Aquilo que ele falou foi o quanto, objeto direto. Agora, se eu quiser mostrar a noção de quantidade, o tempo todo que ele ficou falando, seria um adjunto adverbial. Beleza? Então, como a gente falou, isso não é de cair em prova, é mais para você conhecer e saber, por exemplo, que o quantos vai concordar com aquele que ele retoma. O quanto vai concordar com aquele que ele retoma. Belezinha? Show de bola, vamos à frente, vamos lá. Como esse daqui a gente tem visto caindo, de vez em quando cai em alguma provinha. Então é interessante você notar. O como, ele pode ser utilizado como pronome relativo. Então veja bem, o como, ele normalmente, cara, o emprego do como ele é muito grande, assim como acontece com o pronome relativo, com a palavra que, assim como acontece com a palavra se, né? Então a gente tem até uma aula específica com o como, tá? Beleza. Aí vem o seguinte, quando a gente tem o como, normalmente ele é um advérbio interrogativo de modo. Como você está, meu amigo? Né? Beleza. Normalmente ele é esse advérbio interrogativo de modo. Quando a gente coloca antes dele palavras como forma, jeito, maneira, então naturalmente o que vem o como depois, ele retoma essa palavra, né? Forma, jeito, maneira. Então ele vai ser empregado como pronome relativo. Acompanhando comigo. Não me parece correto o modo como você agiu semana passada. Ora, o como, ele vai ter valor de modo. Ele vai ser empregado como pronome relativo na função de adjunto adverbial de modo, tá legal? Não me parece correto o modo como você agiu semana passada. Vamos então analisar sintaticamente isso daqui, ó. Eu tenho agiu, ele vai concordar com você, que é o seu sujeito. Agiu é um verbo intransitivo. Semana passada é o nosso adjunto adverbial de tempo. Ele agiu semana passada. Vem cá, terror. Como é que ele agiu? Então eu tenho o como, que é um adjunto adverbial de modo. Não posso dizer que ele aí é um advérbio, porque ele retoma a palavra modo, não é um papel típico de um advérbio, beleza? Então ele é empregado aqui como pronome relativo. E ele retomou a palavra modo, tá legal? Então, cuidado aí para você não se equivocar, tá legal? Então, eu tenho como, antes dele a palavra jeito, maneira, modo, você sabe que ele é um pronome relativo, está iniciando aqui uma oração subordinada adjetiva, tá legal?